Nosso grupo ele surgiu a partir de algumas visitas. Fomos convidados a fazer visita nas casas e naquelas visitas alguns homens teve a iniciativa de se reunir, né? Reunir e a partir das visitas, naquele momento a gente fazia ali cestas, levava a palavra, levava alimento e a partir daí a gente começou a reunir alguns homens na igreja matriz ou às vezes em casas mesmo dos participantes. E também algumas vezes a gente se reuniu aqui na São Sebastião. No início eu lembro bem que nós éramos 5, 6, era eu, o finado Sidney, o tio Olinto, como a gente chamava, tinha o Zezinho, tinha o Antônio, era o Bibi, o Azarias, o Jonas, e assim foi crescendo, foi convidando mais pessoas e começamos a reunir já na igreja, já acontecendo um grupo de oração. Quando a gente se reunia na matriz, algumas vezes assim durante a semana, em adoração, em louvor, em súplica, e ali se abastecendo do Senhor, ali louvava, bendizia, entrava horas, madrugada dentro. E quantas vezes a gente, nas visitas, quando saía na direção de alguma casa, que a gente foi convidado para fazer aquela visita, a gente saía rezando o terço na rua, era aqueles 13 homens, rezando, contemplando os mistérios do terço. E a gente viu muitas graças acontecendo através da oração. Além da oração, que sempre a gente fazia com frequência diante de Jesus sacramentado, a gente também tinha uma escala de oração, que acontecia de hora em hora. Vamos supor, alguém pegava até meia-noite, o outro de meia-noite até 1h. Era uma oração contínua. E aí, por conta das orações daqueles poucos homens que tinha no início, aconteceu, eu pude ver muitas curas, muitos milagres, pessoas se libertar de vícios. E assim eu pude contemplar muitas graças que aconteciam através da oração daqueles poucos homens que tinha no grupo. O convite era feito de maneira pessoal e na casa de alguém, quando a gente se reunia, chegando ali, vendo a situação de algumas pessoas, a gente logo fazia o convite para a gente se reunir diante de Jesus sacramentado. E a partir daí foi crescendo. A gente foi convidando e logo após a gente foi enfrentando algumas dificuldades. Mas a gente, motivado pela força da palavra, e uma vez, eu me lembro, a gente foi incentivado também pelo nosso bispo, Dom Luiz Ferrando, quando eu relatava alguma coisa para ele das nossas dificuldades, ele dizia que o resto era resto. E isso só nos impulsionava a caminhar, a continuar, a levar a palavra de Deus. E assim as graças iam acontecendo na vida de muitas pessoas. Com a chegada das mulheres, o nosso grupo ele só cresceu e foi evoluindo. Se antes era guiado por Jesus, aí a gente foi criando o tema, guiado por Jesus e Maria. O tema não, o nome do grupo, na verdade, guiado por Jesus e Maria. E eu me lembro que a gente se reunindo lá, já os homens, as mulheres, nessa evolução toda, a gente tinha um pequeno toca-fita, o finado Sidney levava, onde a gente ouvia as músicas do Johnny, Padre Jonas Abib, e a gente, era muitas bênçãos acontecendo na nossa vida, foi crescendo a cada dia. Com o toca-fita,
a gente também acompanhava as pregações, por exemplo, do nosso padre Léo, Jonas Abib e outros mais. E a gente crescia naquela espiritualidade, ouvindo as pregações, meditando na palavra de Deus. E quantas vezes a gente, cada vez que se ouvia, que ia mergulhando na palavra, nas pregações, a gente procurava cada vez mais louvar e bendizer. E aí assim, as reuniões, o grupo de oração só crescia. Naquele momento, eu me lembro que as graças acontecia assim, o batismo no Espírito Santo. Acontecia muito isso aí, nos louvores que acontecia já na Igreja Matriz, aqui na São Sebastião, que foi um dos primeiros aqui na São Sebastião, só crescia através do batismo no Espírito Santo. Aqueles pequenos GO, que era o grupo de oração. E com o batismo no Espírito Santo, naquele pequenos grupo que a gente se reunia, a gente foi acontecendo um aumento, né? Foi aumentando mais pessoas, com a chegada de mais pessoas, e sempre acontecendo o batismo no Espírito Santo. Foi crescendo os ministérios, na verdade. Ministério de música, intercessão, enfim, os outros ministérios, tudo ia acontecendo através do batismo no Espírito Santo. E até chegarmos ao que somos hoje, né? Muitas graças ainda hoje acontecem. E com isso, a gente só louva e agradece por esse grupo que, através dele, já aconteceu muitas graças na vida de muitas pessoas. Eu sou Eliana Pereira, missionária católica. Estou aqui para fazer parte desse momento do documentário do nosso grupo de oração, Guiados por Jesus e Maria, fazendo aniversário. E a gente recorda aí os inícios de quando eu comecei a fazer parte desse grupo de oração. Fazem muitos anos, né? Mais de 20 anos. Quando eu iniciei a minha participação no Guiados, eu era ainda muito jovem, e só eram homens que participavam. Na época, nós vínhamos aqui para a Capela de São Sebastião. Eram poucas pessoas, na verdade, e nós reuníamos no altar, né, da igreja, devido a ser poucas pessoas. E eu chamava sempre uma amiga para vir comigo, que é a Janete Peniche, porque eram só homens, e ela vinha comigo para participar. E aí nós fomos participando. O grupo de oração, ele foi buscando mais pessoas. Eu lembro que participavam com o Padre Josivaldo, o Antônio Bibi, o Valdeci, o Edmar, o Azarias, seu Olímpio, né, o finado Olímpio, e o Lucídio também participava. Então, assim, eram várias pessoas. O finado Sidney também, na época não tinha Ministério de Música. O finado Sidney trazia um gravadorzinho, né, e aí ele ia tocando as músicas, e nós íamos acompanhando aquelas músicas, cantando, fazíamos oração, fazíamos partilha, né, no altar. E aí nós fazíamos arrecadação de alimentos para entregar cestas básicas para as famílias. Era um grupo assim bem envolvido nas causas sociais, né? Visitávamos os doentes. E depois o grupo de oração, ele já foi tendo participação de mulheres, né? A comadre Andréia veio participar. Depois já veio a Vânia, que morava lá próxima do 47, né? Na casa do Bibi. Eram vizinhos, começou a participar. Daí começou o Ministério de Música, né? Com violão, porque até então a gente não tinha Ministério de Música. E o grupo de oração foi crescendo, né? Passaram por várias coordenações, né? O Bibi, o compadre Josivaldo, né? Eu também fui coordenadora. E depois foi vindo a ver a nossa coordenadora Meire. Quando a Meire chegou, ela conseguiu formar os ministérios, formar todos nós que participávamos. E aí foi quando o grupo começou a crescer. Aquele grupo pequeno que se encontrava no altar, ele veio para a Assembleia, e aí foi uma grande diferença no momento de crescimento do grupo de oração. E hoje, quando a gente recorda, né, o grupo de oração completando 25 anos, bodas de prata, a gente vê assim uma contribuição imensa, né, na vida de tantas pessoas. Eu que era tão jovem,
eu tinha uma grande dedicação nesse grupo de oração que faço parte até hoje. Eu me tornei uma pessoa realizada na minha missão através desse grupo de oração. Hoje, além de missionária católica, eu sou assistente social, eu trabalho com as causas sociais. E foi aqui dentro desse grupo de oração que eu venci tantas tribulações, tantas batalhas na minha vida. Quando há 10 anos atrás eu passei por uma situação de uma doença degenerativa, com muito sofrimento emocional, quase entrei em depressão. E eu dizia: Senhor, eu quero voltar para a minha missão, eu quero poder pregar, eu quero poder fazer tudo que eu sempre fiz. E Deus me deu a graça de vencer aquele momento de tribulação forte, com a ação das minhas intercessoras, das amigas do meu grupo de oração que sempre estiveram comigo. E hoje eu estou atuando na missão, venci todas essas situações de enfermidades e tantas outras, né? Hoje eu trabalho ainda na missão, recebi um chamado novo, porque Deus, ele se lança para a gente os desafios e nós temos que aceitar. E o grupo de oração, ele é esse celeiro de graça, onde a gente deve perder o medo e avançar para onde Deus determinar. Hoje eu estou no Ministério de Fé e Política, atuando já no chamado novo, e eu só tenho a agradecer a Deus e agradecer por tantos e tantas que contribuíram comigo na minha caminhada, tantas vezes de queda, de dificuldade, a gente faltava, parece que não ia dar conta de vencer, parece que queria desistir, mas a gente tem um testemunho de vida maravilhoso para dar, porque Jesus e Maria sempre estiveram conosco. E eu agradeço a Deus por todas as minhas intercessoras, a minha mãe, Joana, que é a minha intercessora, minha mãe, irmã de fé, e tantas irmãs que caminham conosco e sustentam esse grupo de oração. E hoje nós temos o Ian, nosso coordenador jovem, conosco, e nós hoje trazemos essa história para que a gente possa recordar que alguém lá no início teve a coragem, o dinamismo e a luz do Espírito Santo para conduzir esse grupo de oração. E hoje nós estamos aqui celebrando 25 anos, bodas de prata. Temos os nossos padres, Padre Pablo, Padre Antônio Carlos, que também passaram aqui conosco numa missão linda hoje do sacerdócio. E quantos chamados nós temos? E isso é para exaltar o nome do Senhor. Nós somos guiados por Jesus e Maria. Eu me chamo Joana, faço parte do Guiado por Jesus e Maria. Desde os anos 2000, né, que eu participava, mas eu morava no terreno, eu vinha aqui, participava, voltava para o terreno. E foi uma época assim, de muito serviço para nós, né? Todo mundo muito animado dentro do grupo de oração, cada um fazia a sua parte, com muita fé, né? Nós se reunia aqui na igreja, fazendo adoração e louvor, né? Pessoa que entrava para o grupo de oração, todo mundo queria ter seu ministério, todo mundo já pregava, aqueles que era pregador, que era intercessora da intercessão. Então a gente foi agindo de acordo com a vontade de Deus, né? E o grupo foi crescendo. E a gente participava de todos os encontros que a gente fazia estadual, fazia diocesano. A gente cresceu muito na fé, né, nessa época. No começo, né, depois que a Mary estava aqui. Então ela fazia todo esforço de que a gente tivesse presente nos encontros, porque nós necessitávamos, né, cada um no seu ministério, né. Aí depois criou o Ministério das Crianças. E a gente foi, né, fazendo cada vez mais esse grupo e melhorando. E hoje eu me acho na coordenação do Ministério de Intercessão. Já participei com o Denilson 2 anos, 2 vezes, né, durante a coordenação dele. E agora eu estou com o Ian, né, aqui na coordenação do Ministério de Intercessão. E para mim é uma honra a servir a Deus, né? A servir meus irmãos. Até muitas vezes que eu me sinto tão assim, que impossibilitada, mas eu tenho uma fé que Deus, se Deus prometeu para mim que é até o fim, então vai ser até o fim. Olá, sou Denilson Xavier. Sou a Ângela Maciel. Temos 27 anos de casados. Temos 2 filhos. Gabriel e a Ayla. E nós estamos aqui para contar um pouco da história desse nosso grupo de oração,
essa nossa vivência durante esses tempos, que aproximadamente 17 anos de caminhada nesse grupo de oração. Foi acho que em meados de 2007 que a gente começou a frequentar o grupo de oração. Até enfatizando isso, que a pessoa que nos convidou para esse grupo de oração, a fazer parte do grupo de oração, devido a quê? Porque nesse momento que nós estávamos vivendo, em 2007, nós estávamos passando por tribulação do nosso filho, e aí nós fomos convidados pela Rosinha. Pelo convite de Deus, através da Rosinha e da Socorro também, da Dona Marina, ela também que nos convidava muito para nós participarmos. E nós só temos a agradecer a Deus, né, por esses momentos vividos dentro do grupo de oração, pelos grandes milagres que Deus nos proporcionou. Nos deu a graça de ter a cura do Gabriel, né? Muitas pessoas dentro do nosso grupo de oração nos ajudaram em oração para que a graça de Deus pudesse acontecer. Até de outras igrejas, né? Até de outras igrejas também. E assim, voltando um pouquinho para a nossa história, eu me lembro que quando a gente ia para o nosso grupo de oração São Sebastião, era tão engraçado, né? Que era aquele gravadorzinho, mas de vez em quando a nossa pregadora era a Rosinha e o seu Zezinho. Eles pregavam muito pra gente. E uma coisa que também eu me lembrei agora, as pessoas que de vez em quando iam serviu muitas vezes, era o Williston e a Ednete. Eles serviam muito no nosso grupo de oração. Ajudavam guiados nessa época, porque não tinha tocador. E era uma coisa tão linda, a gente saía tão graciado. Inclusive que aí que eu fui me amadurecendo a minha fé, que até entanto eu não era pessoa de oração, não conhecia nada de movimento, nada. Simplesmente, graças a Deus, ia para a missa, mas sem entender nada da missa, né? Entrava vazio, saía vazio da Santa Missa. Mas dentro do nosso grupo de oração nós conhecemos o valor, a grandiosidade do sacramento da missa, né? O valor da missa para nós cristãos. E lá eu comecei a entender, de fato, o que é ser cristão, católico, o que é ser renovação carismática e isso, né? E nós hoje somos agraciados por tudo isso. Louvamos e agradecemos a Deus por este grupo de oração, que é uma família, né? Nós já passamos por tantas coisas, mas muita alegria, né? Inclusive muitas curas da minha esposa, cura do meu filho, do qual até hoje me segura, né? Quando às vezes chamam para me pregar, tem uma coisa que me volta atrás, né? Olhar a cura que o Senhor fez com meu filho e eu ser covarde com o Senhor, dizer não. E é isso. Eu sou feliz, fico feliz demais de participar do meu grupo de oração, né? E peço a todos que aqui estão, todos que vão ouvir essa mensagem, né, que possam perseverar, que nada possa nos desistir de servir o nosso grupo de oração, a nossa Igreja Católica. Amém? E assim, falando do nosso grupo de oração, né? O quanto Deus, Ele nos transformou, o quanto Deus, Ele me transforma a cada dia através do meu grupo de oração, através dessa corrente de graça que é a renovação carismática católica. É uma felicidade, como o Denilson fala, e se emociona e chora, né? É uma felicidade muito grande, não sei nem explicar a gratidão que nós temos a Deus de servir, né? Desse serviço, dessa gratidão a Deus por tantos milagres, por tantas curas, por tantos prodígios que Ele fez, que Ele faz e que vai fazer ainda muito nas nossas vidas, se nós acreditarmos. Amém? Oi, eu me chamo Helen Cristina, faço parte do grupo de oração Guiados por Jesus e Maria há mais de 18 anos. O grupo de oração Guiados por Jesus e Maria tem um papel, assim, é uma segunda família que eu tenho. Esse grupo de oração me ajudou muito, e me ajuda ainda, né, em muitas fases da minha vida. O meu filho, eu estava grávida, antes disso eu já frequentava, mas não era tão assídua.
Pela minha gravidez, né? Eu participava na igrejinha de São Sebastião. E assim, conforme os anos foram passando, o amor, né, o servir ao grupo de oração foi só aumentando. Assim, foi aonde eu encontrei, assim, o amor de Deus mesmo por mim, né, onde eu busquei forças, procurei ter sabedoria em muitos dos momentos da minha vida. Foi a minha fortaleza, os servos do grupo de oração também, para mim, assim, muitas das vezes era o meu colo, o meu abrigo. Eu fiz parte do Ministério de Intercessão, fui coordenadora, não lembro o ano agora, tá, gente? Era bem mais magrinha, agora eu já estou bem 18 anos, viu, gente? Mas assim, e até hoje eu brinco, quando a gente sai da igreja, que a gente fica na praça, aquela convivência fraterna mesmo, de estar com os irmãos. Tem aqueles antigos, tem aqueles que entram, assim, os mais novos, mas assim, o amor e o carinho é o mesmo, né? Atualmente, nosso coordenador é o Ian, né? Também, assim, é um carinho muito especial por ele, também eu tenho. E é só gratidão por esse grupo de oração mesmo. Eu brinco sempre com a Ângela, que eu digo, vocês não vão embora, eu tenho que ir embora, vocês conversam muito, mas assim, é tão gostoso a nossa amizade através também desse grupo de oração, que a gente, quando tá junto, a gente nem quer ir embora, a gente brinca, a gente ri, a gente lembra do passado, programa as coisas que vão acontecer. Infelizmente, há uns 2, 3 anos eu tive que me afastar um pouco por conta da doença do meu pai, mas quando eu poderia estar, e eu posso estar também agora por conta do meu trabalho, ficou mais cansativo para mim, eu participo. E para mim, o grupo Guiados por Jesus e Maria é assim, uma das coisas mais importantes assim na minha vida. Quantas vezes eu não preciso, né? Venham aqui em casa, né? Vão me confortar muitas das vezes em casa, me fazem companhia. E eu sei que qualquer um deles, a qualquer momento que eu possa precisar, eles estão sempre a me ouvir, a me sustentar também em oração, né? Então, eu só tenho, a palavra que eu tenho é gratidão. Obrigado, Guiados por Jesus e Maria, por todos que fazem parte dessa história, desde o início e até hoje. Caríssimos irmãos e irmãs, eu me chamo Antônio Denilson, faço parte do grupo de oração Guiados por Jesus e Maria há 11 anos, e durante essa trajetória de 11 anos de caminhada dentro desta corrente de graça, eu estive como coordenador ali pelo período de 2016 a 2018, aproximadamente aí foi nessa faixa, e considero que o quanto Deus tem trabalhado na minha vida por meio desse grupo de oração, o quanto Deus tem me chamado a mergulhar cada vez mais em uma intimidade mais profunda com Ele e anunciar a sua palavra e o seu amor. A todos que aqui se encontram, desejo que a graça e a paz de Jesus possa fecundar os vossos corações, e aqueles que iniciam a sua trajetória dentro deste grupo de oração possam juntos construir uma história de missão, de evangelização e de muita proximidade, desejo e busca de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de Maria. Amém. Eu faço parte